terminando aqui essa série sobre estatística, por hoje. Tem esse último exercício que diz o seguinte: um grupo de adolescentes foi entrevistado sobre o número de vezes que utilizaram drogas. Os resultados foram. Então, aqui a gente tem quantas vezes foram utilizadas e dentro desse grupo, quantas pessoas utilizaram essa quantidade de vezes aqui. Bom, a primeira pergunta é: qual é a moda e o que ela representa? Aqui a gente tem uma tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classe, tá? Esse aqui é a variável, quantidade de vezes. Essa aqui é a frequência, tá? Ou seja, o 0 foi dito 47 vezes, o 1 foi dito 21 vezes, e assim por diante, ok? Bom, a pergunta é: qual é a moda? Bom, a moda é aquela classe, embora não tenha intervalos de classe, o valor de cada variável é considerado como uma classe. Então, a moda é aquela variável que apresenta maior frequência, tá? A variável que apresenta maior frequência é o 0. Então, a moda é 0. O que a moda significa? Se aquela que apresenta maior frequência foi a maioria das respostas foi essa, tá? Então, a maioria das pessoas respondeu o quê? Respondeu 0. Então, o que a moda se representa? Significa que a maioria das pessoas nunca usou. Significa que a maioria nunca usou drogas. Nunca usou drogas. A segunda pergunta é aqui: qual é a mediana e o que a mediana significa? Bom, a mediana é o elemento que está no meio da distribuição, tá? Então, veja só, são 89 pessoas que responderam a pesquisa, certo? Dessas 89 pessoas, se eu colocasse todas em ordem, todas as respostas em ordem, eu teria o quê? Uma sequência de 47 zeros, depois uma sequência de 21 uns, uma sequência de 16 2, uma sequência de 5 3. Ia ser um rol com 89 elementos organizados dessa maneira. O número que está no meio desse rol é o que eu quero, tá? Então, eu tenho que saber qual é o elemento do meio. Se aqui a gente tem um total de elementos como 89, o elemento do meio é o 44,5, ou seja, estaria entre o 44 e o 45, tá? Então, aqui, nessa primeira classe, eu tenho todos até o 47. Então, o elemento que está no meio respondeu isso aqui, ó. Respondeu a resposta, usou a resposta da primeira classe. Então, a mediana vai ser o quê? A mediana é 0, ok? Pensar aqui, então, agora, em termos gráficos, ó. Aqui eu tenho todos os elementos, tá? Aqui é uma sequência de zeros, aí depois passa a ser 1, 2, 3 e até o final. Aqui no meio, então, todos até aqui responderam 0, tá? Isso equivale a 50% dos dados. Daqui para cá eu tenho os outros 50%. Mediana é o número que está no meio, então 50%. Ou seja, 50% das pessoas responderam que não usam nada, que nunca usaram drogas, ok? Ou 50% das pessoas usaram 0 vezes, não usaram nenhuma vez. Então, a mediana significa que 50% nunca usaram drogas. Nunca usaram drogas. Ok? Porque até aqui a gente tem a metade dos dados, a metade. Se tudo isso aqui é uma sequência de zeros, aqui vai começar 1, 2, 3 e assim por diante. Então, 50% usaram quantas vezes? 0 vezes. Se aqui fosse um valor diferente de 0, tipo fosse 5, valeria usaram até 5 vezes, tá? Aqui na questão C é para determinar e interpretar a média. Então, vamos primeiro determinar a média. Bom, média é o quê? Média é somatória de frequência vezes variável divididos pelo total de elementos de frequências, que é N, certo? Então, é a somatória das frequências vezes variável divididos pela soma das frequências. Então, eu vou ter que fazer aqui uma outra coluna para fazer esse produto aí, FI vezes XI, certo? Então, vou fazer aqui esse produto. 0 vezes 47 dá 0. Opa! Dá 0. 21 vezes 1 vai ficar 21. 16 vezes 2 vai ficar 32. 3 vezes 5 vai ficar 15. Então, esse produto aqui, FI e XI, a soma vai dar 68. Vou fazer outra cor aqui.
A soma aqui é 68. A soma aqui é 68. Então, fazemos o cálculo da média agora. A média vai ser somatória de frequência vezes variável, que é 68, dividido por soma da frequência, que é 89. Então, vamos ter uma média de 0,76. O que é esse 0,76? 0,76 é um valor que representa esses dados, tá? Significa que as pessoas entrevistadas usaram drogas em média 0,76 vezes. Ou seja, a quantidade está entre 0 e 1, com uma tendência mais forte para 1 do que para 0. Esse que é o significado da média, a quantidade de vezes que as pessoas usaram drogas. E a última era para encontrar e interpretar os quartis, tá? Eu fiz, acabou não pegando, então eu vou só explicar aqui como é que foi feito. Primeiro, os quartis, eles dividem a separação em 4 partes. Então, aqui eu tenho o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. Como é uma separação em cada parte representa 25% dos dados, tá? Então, aqui, ó, olhamos para a tabela aqui, ó. A distribuição de frequências é tal que tem 89 elementos, 89 respostas, tá? Os primeiros 47 responderam 0. Os primeiros 68 responderam 0 ou 1. Os primeiros 84 responderam 0, 1 ou 2, tá? Então, em algum momento da distribuição aqui, ó, esse valor aqui todo aqui é 0. Tudo aqui vai ser 0. 0, 0, 0, 0, 0, até os 50%. Em algum momento, entre os 50% e 75%, há uma mudança, tá? E as pessoas passam a responder 1. 1, 1, 1, 1, 1. Em algum momento, dos 75 em diante, há uma mudança e as pessoas passam a responder 2 e depois passam a responder 3, tá? Então, tem uma mudança aqui. O que acontece? Eu tenho que saber o que acontece aqui, nesse ponto, aqui nesse e aqui nesse, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro, 25%, soma as frequências e divide por 4, deu 22,25. O elemento 22,25, ele tá aqui, ó, na primeira classe. Ele tá aqui, ó. Aqui são 47 respostas, então o 22,25 tá aqui. Ou seja, ele respondeu 0, ok? Então, no primeiro quartil, todo mundo respondeu 0. 0, 0, 0, 0. Beleza? Segundo quartil é a mediana, tá? Mediana, ou seja, eu vou somar e vou dividir tudo por 2, as frequências vai dar 44,5. 44,5 continua estando aqui na primeira classe, tá? Porque aqui vai até 47. Os 47 primeiros responderam 0. Então, a resposta aqui para o segundo quartil também foi 0. Todo mundo respondeu 0, então o segundo quartil vale 0. Ou seja, todo mundo até aqui na metade foi 0, tá? Entre o segundo e o terceiro quartil, houve uma mudança, tá? E as respostas passaram a ser 1, ok? Porque o terceiro quartil é o elemento número 66,75. 66,75 está aqui, ó, na segunda classe, tá? O sujeito que está aqui na segunda classe, ele respondeu o quê? Ele respondeu 1. Não foi mais 0. Ele respondeu 1. Então, o Q3, terceiro quartil, ele vale 1, tá? Foi a resposta que a pessoa que estava na terceira classe, que estava na posição 66,75, deu. A pessoa respondeu isso. Então, o terceiro quartil vale 1. Então, vamos definir certinho o que significa. Primeiro quartil. Até aqui, todas as respostas foram 0. Então, os 25% primeiros aqui responderam todos 0. Ou seja, 25% dos entrevistados nunca usaram. Ok? Os primeiros 50%, que seria o segundo quartil, a mediana, responderam que nunca usaram também. Então, aqui, até 50% das pessoas usaram nenhuma vez, tá? 75% dos entrevistados usaram no máximo uma vez. Tem uma seleção grande de zeros aqui, e aqui começa a ter uns, tá? O número 1. Então, 75% dos entrevistados usaram no máximo uma vez ou até uma vez. Ou eu poderia definir esse terceiro quartil aqui como usaram 25% dos entrevistados usaram uma vez ou mais, tá? Também posso classificar dessa maneira. Então, é essa a forma de interpretação dos quartis.